esclarecimento que eu já fiz de manhã, os irmãos vão perceber que eu estou de óculos escuros. Isso não é estilo, apesar de que eu fico um gato, mas não é estilo somente. Mas na semana passada, infelizmente, eu contraí uma pequena infecção no olho direito, e os irmãos não sabem disso, mas eu não tenho o olho direito, é uma prótese, né, uma lente que fica ali. Então essa infecção, ao invés de causar irritação ou alguma coceira, ela causa bastante dor. E aí, por causa disso, eu também não posso utilizar a prótese, então eu preciso usar o óculos escuro também para proteção, mas também para que os irmãos não precisem ficar me vendo, né, sem olho. Basicamente, a vida é assim. Fazer o quê? Infelizmente, né, irmãos, tem esse pequeno detalhe. Ao contrapartida, os irmãos podem ver que eu fiquei mais elegante e tal. Alguns dizendo que eu estou parecendo o Steve Wonder, outros dizendo que eu pareço MIB, Homens de Preto. Então, há males que vêm para bem, de certa forma, né? Mas eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis. Nós vamos continuar falando a respeito de algumas possibilidades de relacionamentos e como que nós podemos nos relacionarmos uns com os outros, nós com nós mesmos e com Deus, ainda mais agora que vai virar o ano, a respeito de como nós nos relacionamos com Deus, né? Então, abra lá, por favor, Gênesis, capítulo de número 11. Me fugiu por um segundo. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos nos deter nos versos de 1 até 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Palavra do Senhor, queridos, em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Sua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós precisamos que o Teu Espírito ilumine o nosso coração e traga entendimento para as nossas vidas a respeito da Tua palavra. E mais do que isso, Senhor, nós precisamos que o Senhor ilumine o nosso coração, de modo que a Tua palavra não fique apenas na nossa mente, não seja apenas uma lembrança, não seja apenas uma memória, mas que a Tua palavra possa se transformar em ações, práticas, que sirvam para o louvor e honra do Teu santo e maravilhoso nome. Nos instrui nessa noite, nos ensina, fala conosco, derramando de graça sobre os nossos corações e nos instruindo a compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto dessa noite, irmãos, é um texto bastante conhecido, um texto que nós já ouvimos várias e diversas vezes ao longo da nossa vida, principalmente talvez quando nós somos um pouco mais jovens, né, mais crianças e adolescentes, nós ouvimos muito a respeito desse texto. E é um texto que causa, de certa forma, uma grande curiosidade em nós a respeito de como que essas coisas se procederam. Alguns podem até dizer, mas, puxa, será que esse texto, ele realmente representa a verdade? É possível provar a existência dessa torre de Babel? Afinal de contas, nós, ao estudarmos a história das línguas, percebemos que, de fato, o ser humano tem vários idiomas, várias formas de se falar, várias maneiras de compreensão de diversas palavras, de diversas formas de falar, e de cultura para cultura isso muda. E nós percebemos, na verdade, que todas as línguas realmente têm uma
embora tenha uma grande variação, elas têm uma raiz única. Elas vão se estruturando diante de uma raiz única. Então, isso nos traz algumas provas, sim. É claro que eu não vou me deter aqui em explicar todas as línguas do mundo, até porque eu não entendo tudo isso, mas você pode procurar o Aquias Valasco, por exemplo, que me deu aula a respeito disso, e ele pode te esclarecer melhor a respeito disso. Ele tem um conhecimento vasto a respeito da história das línguas, da história da cultura das línguas. Então, se você estiver muito curioso, você pode procurá-lo, e aí se instruir a respeito disso também é muito interessante, tenha certeza disso. No entanto, nós também vamos olhar para a questão da torre. E nós vamos perceber, irmãos, que são duas construções e não apenas uma. É costumeiro que a gente, às vezes, quando fale da Torre de Babel, lembre só dela. Mas ela não foi a única construção feita naquela época. Ela foi juntamente construída ao lado de uma cidade. Aqui são, inclusive, irmãos, o que os historiadores, os grandes comentaristas pensam sobre isso. Dizem que aqui eram as ruínas, ou a partir dessas ruínas, né, da Torre de Babel, dessa cidade, se construiu, então, a grande capital da Babilônia. Babel, Babilônia, tudo faz sentido, né? Mas aqui o que nós entendemos é que houve os resquícios da Torre de Babel são encontrados aonde ficava a Babilônia, na antiga Mesopotâmia. Inclusive, irmãos, a gente pensa numa torre no sentido literal, né? Uma torre. Mas nessa época não existiam torres. Nenhum povo dessa época, nenhuma cultura dessa época construía torres. Talvez eles nem soubessem o que eram torres ainda. Então, quando você pensar ali em torre, troque torre por pirâmide. E aí você vai ter uma coisa mais semelhante do que foi a Torre de Babel. Não uma pirâmide no estilo egípcio, né, aquela triangular, mas uma pirâmide de vários andares. E no topo dessa pirâmide tinha, então, um tipo de um templo, né, e desse templo desciam 4 escadarias, uma de cada lado do templo, e ali as pessoas, então, subiriam para adorar um Deus, né, ali que falaria como se o povo estivesse dizendo, ali nós vamos chegar até o céu, né? Então nós vamos colocar ali um pináculo, um templo, um lugar onde nós vamos poder ir até lá e encontrar Deus. Esse lugar a gente pode encontrar, ainda existe uma ruína a respeito disso, onde ficava a Babilônia, e essa ruína teria mais ou menos 90 metros de altura, devido a talvez Deus ter frustrado os planos, ela não foi muito mais longe do que isso, embora a ideia era criar um lugar que fosse até os céus, né? Estou fazendo tudo isso na introdução, irmãos, porque eu quero compartilhar com vocês 3 lições a respeito do que nós podemos aprender da construção da Torre de Babel, dessa cidade edificada pelos seres humanos. E uma delas, irmãos, é que, se você perceber bem, essa é uma cidade grandiosa, construída logo depois do dilúvio. E quando nós olhamos para o dilúvio, nós percebemos uma grave ação da ira de Deus no mundo. Embora nós tenhamos um pacto logo depois do dilúvio, né, o pacto que aparece um arco-íris no céu, inclusive a gente tem que retomar o arco-íris, né? Mas depois do pacto, as coisas continuaram progredindo. E nós vamos perceber desde o dilúvio que o que acontece, irmãos, é que o ser humano vai voltando lentamente às práticas de antes do dilúvio. Em outras palavras, o ser humano vai retomando a sua prática pecaminosa. Nós vamos perceber isso em todo o capítulo 10, onde Moisés nos apresenta, então, a genealogia dos 3 filhos de Noé. E como que essas genealogias se espalham por sobre a terra. E ao se espalharem por sobre a terra, depois você pode ler o capítulo 10 inteiro. Na verdade, o capítulo 10, na cronologia correta, ele deveria vir depois do capítulo 11. O 11 deveria ser o 10, na verdade. Mas Moisés quis colocar antes, justamente para nos mostrar como que as genealogias, como que o ser humano, ao progredir, ao continuar a sua jornada pela terra, as suas... fazendo toda a sua procriação, como que o pecado foi voltando, como que ele foi voltando à natureza pecaminosa. E aí então nós chegamos nesse capítulo 11. E aí nós podemos aprender aqui algumas lições muito
preciosas e muito especiais para nós. A primeira delas, irmãos, é que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos percebendo que algumas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas que ali se reúnem nessa cidade, lá no comecinho do capítulo 11, você vai perceber que eles chegaram até ali e eles então pararam ali, assentaram uma cidade, eles ficaram ali. Mas a ordem de Deus, logo depois do dilúvio, era para não ficar parado no lugar, mas sim para se espalhar por toda a terra. Então perceba que já no começo do texto, nós já temos esse povo descumprindo uma das ordens que Deus deu, que era para se espalhar, e eles ficaram aqui. Esse lugar onde eles pararam, irmãos, era um lugar extremamente bonito, belíssimo. A antiga Mesopotâmia, um lugar incrivelmente bonito, onde tinha bastante fauna e flora, onde a civilização realmente podia se desenvolver com agricultura e bastante segurança, em comparação com outros lugares daquela época. Lembre-se que depois do dilúvio, a tecnologia que o pessoal tinha naquela época era pouca, não tinha muito do que tinha antigamente, muita coisa se perdeu. Então eles tiveram que recomeçar tudo de novo, e aqui é um lugar excelente para recomeçar. Uma das coisas que você vai perceber também, irmãos, é que aqui existe um grande desenvolvimento tecnológico. Apesar de não parecer, né? Mas tecnologia daquela época, né? Eles descobriram que, como você não poderia construir as casas com pedras, você então poderia queimar a argila, e a argila ficaria tão dura, ou mais ou menos dura quanto a pedra, e eles poderiam fazer o tal do betume, que é tipo de um asfalto, um material diferenciado da época, que brotava do chão do próprio lugar, de alguns lugares ali, e eles podiam, a partir daquilo ali, fazer uma espécie de cola, e a partir disso eles poderiam então construir grandes coisas, maiores inclusive do que se poderia construir com pedras, e muito mais rápido também, com muito menos recursos. Então, vendo tudo isso, aquele povo decide ficar ali, mas ficar ali era descumprir a ordem de Deus. E a primeira lição, irmãos, é que quando o ser humano se reúne, e ele se reúne para fazer coisas que desagradam a Deus, só pode haver ruína a partir disso. Essa é a primeira lição que nós percebemos. O povo se reuniu, eles estavam se espalhando, mas quando eles perceberam, olha, aqui pode ser um lugar confortável, aqui a gente pode ter uma zona de conforto, vamos ficar por aqui. Eles estavam descumprindo a ordem de Deus. Aquele povo chegado ali, percebe que ele talvez não precise tanto assim de Deus. Talvez ele não precise tanto assim continuar servindo ao Senhor e cumprindo a sua lei, as exigências que o Senhor deu no pacto. Então a gente pode aqui se assentar e podemos prosperar aqui. Aqui a gente pode construir grandes coisas. Aqui nós podemos fazer grandes coisas. Aqui nós podemos ter segurança. Claro, irmãos, que nós temos que lembrar aqui também que há uma espécie de um resquício de um trauma desse povo. Esse povo, ele estava na sua cabeça, na sua memória, com as histórias do dilúvio. Então esse povo, ao se juntar aqui, e percebam que o texto nos diz que eles queriam ficar ali para não serem mais dispersados, o que eles estão dizendo, de certa forma, é que um pouco de medo, talvez, da ira de Deus, de trazer um novo dilúvio, apesar que Deus tinha prometido que não faria, mas o medo deles de ter acontecido algo desse gênero era justamente de ficar ali e construir uma cidade onde eles pudessem ter uma fortaleza ou algo do gênero, e que se acontecesse algo parecido, eles não seriam mais destruídos, não seriam mais dispersados. E aí a gente pode olhar para o texto e falar assim, puxa, então foi bom eles terem feito isso. Não, porque o Senhor disse que não faria mais o dilúvio ou qualquer coisa parecida. Então aquele povo se reúne e começa a, de passinho em passinho, destituir a lei que Deus tinha dado, as ordens que Deus tinha dado no antigo pacto, no pacto feito em Noé. E aí nós vamos percebendo, irmãos, que quando o ser humano se reúne demais e esquece de Deus, ou se reúne para fazer coisas para ele mesmo,
nós percebemos então que começa a acontecer uma certa ruína na vida das pessoas. A segunda coisa que você vai perceber, irmãos, é que quando esse povo começa a construir a Torre de Babel e a cidade, você percebe que não houve nenhuma consulta a Deus. Eles simplesmente se reuniram e tiveram excelentes ideias. Olha, vamos fazer argila, virar aqui os nossos tijolos, vamos construir uma cidade, vamos edificar uma torre que chegue até os céus ali, né, como se diz. E aí às vezes nós percebemos, ou nós pensamos quando ouvimos sobre essa história, que eles estavam tentando, de uma certa forma, se reunir com Deus. Era uma espécie de, uma forma desesperada daquele povo de voltar a construir o caminho para com Deus. Não é nada disso. Embora pareça isso, né, porque fala ali que eles queriam chegar até o céu com essa torre, mas não era para encontrar o Senhor, não era para reestabelecer pacto, não era para eventualmente ficar mais próximo de Deus, nada disso. O objetivo era muito pior, muito menos nobre. Se você ler o texto, você vai perceber que o objetivo era: venham, né, façamos uma torre, façamos uma cidade, para que não mais a gente seja dispersado e para que o nosso nome se torne célebre, famoso, para que nós nos tornemos grandes, para que a gente tenha fama, poder, honra, glória. Esse era o objetivo, embora pareça, né, que o objetivo era se, de alguma forma desesperada, se encontrar com Deus ou ficar mais próximo de Deus. Muito pelo contrário, eles nem em Deus estavam pensando. A ponto de Moisés fazer uma figura de linguagem aqui, irmãos, dizendo que Deus, ele desce para olhar. Aqui é uma coisa muito curiosa, porque se você pensar, é uma ironia aqui. Porque aqueles homens estavam dizendo o seguinte: vamos construir uma grande cidade, e vamos construir também uma grande torre que chegue aos céus, ou seja, para que todo mundo que chegue perto desse vale possa ver isso, e possa dizer: olha, como essas pessoas, né, como esse povo, esse país é grande, é abençoado, é próspero. Mas aí quando chega Deus, ele fala assim: eu vou descer. Irmãos, Deus vê todas as coisas, ele não precisa descer para ver alguma coisa. Mas Moisés usa de uma espécie de ironia no hebraico, para dizer assim: olha, da onde Deus estava, ele nem conseguia ver, de tão pequenininho que era. É uma contradição. Eles queriam fazer algo tão grande, tão grandioso, que Deus pudesse ver. E aí Moisés explica, mostrando o quão pequenininho aquele povo, na verdade, era diante de Deus. E aí ele fala exatamente isso: olha, Deus teve que descer dos céus, teve que sair dos céus para poder olhar o que eles estavam fazendo, de tão pequeno que era, que não chamou a atenção de Deus de longe. Aqui, claro, Deus não desceu, irmãos, numa figura mítica, nada disso. Aqui é uma figura de linguagem, na realidade do que Deus fez, tá? Deus não mandou anjos, não se materializou em forma de homem, nada do gênero. Aqui é só uma figura de linguagem para demonstrar que quando Deus olhou para esse povo, ele só viu a pecaminosidade do povo. Ele não viu nada grande, ele não viu uma grande cidade, ele não viu uma grande torre, ele não viu a engenharia dos homens, ele simplesmente viu que eles o estavam desobedecendo de novo. A ponto do próprio Deus dizer que aquele povo estava desobedecendo ao Senhor, de modo que não haveria mais limites agora para o que poderia ser feito. Por que não haveria mais limites? Porque Deus não faria mais dilúvio, não haveria mais como limpar isso da terra. Então o povo iria se dispersar. E aí então o Senhor confunde as suas línguas, para que eles então, na construção da Torre de Babel e da cidade, pudessem, né, olhar um para os outros, e aí o outro ia falar assim: me dá o tijolo. O quê? Né? E ninguém ia saber o que estava sendo falado. E aí eles não poderiam construir, né, continuar construindo a torre. Mas o objetivo não é simplesmente uma vingança de Deus. Deus não estava se vingando do povo. Deus não estava agindo, né, como aquele Deus mau que às vezes é representado num desenho, como se Deus estivesse com uma lupa olhando ali para a Babilônia, né, e então ele vai ali e destrói os sonhos do povo. Não é nada disso. O que Deus estava fazendo simplesmente era cumprir, ou fazendo com que aquele povo cumprisse o que foi ordenado, que era espalhar-se por toda a terra. Deus nada mais fez do que cumprir a sua lei,
cumprir a determinação dele mesmo, de fazer os seus planos cumpridos. Irmãos queridos, quando nós olhamos para a história da Torre de Babel, é a mesma coisa quando nós olhamos para o fim do ano. É a mesma coisa quando nós percebemos que ano que vem vai ser um ano cheio de expectativas. Mas são expectativas humanas. Quando nós olhamos para ano que vem, nós vamos perceber que existe, pelo menos aqui no nosso Brasil, na nossa realidade, vão haver as eleições. E muito provavelmente nós vamos chegar próximos das eleições e nós vamos decidir os candidatos que nós votaremos pelo motivo X ou Y, como se esses candidatos realmente fossem fazer a vontade de Deus. Como se eles fossem realmente glorificar a Deus de alguma forma. Como se eles fossem resolver todos os nossos problemas, e a gente sabe que não vão. Mas o nosso coração é terrivelmente enganoso, desesperadamente corrupto, e por causa disso nós vamos nos apegar à possibilidade de que talvez o político X ou Y dê certo, talvez agora vai. Ano que vem vai ser um ano de grandes expectativas, né? Ano de regime, de academia, de procura de novos empregos ou de troca, né, da sua profissão atual. Talvez você esteja injuriado com a sua profissão e queira trocar de profissão. É um ano que começa cheio de expectativas. Mas se você perceber, muitas dessas expectativas, ou pelo menos a grande maioria delas, não está ligadas à glória de Deus. Porque as nossas expectativas até passam, às vezes, poxa, eu queria orar mais. Você já pensou que às vezes a gente fala assim, olha, ano que vem eu queria orar mais, mas eu vou fazer uma academia. Eu não vou orar mais, eu vou fazer uma academia, mas eu queria orar mais. De repente, se der certo, né, pode ser que eu ore mais. Mas eu queria também, de repente, ler a Bíblia mais vezes, eu queria servir mais na igreja, eu queria fazer isso ou aquilo para Deus. E aí, às vezes, quando a gente vai para os objetivos humanos, eu vou fazer. Eu com certeza vou fazer isso ou aquilo ou aquele outro. E no fim das contas, acabamos por não fazer nem a metade do que foi planejado. Ora porque nós não conseguimos, ora porque faltou alguma coisa, ora porque o próprio Senhor frustrou os nossos planos, justamente para mostrar para nós que não são os nossos planos os planos que devem prosperar no nosso coração, mas sim os planos dele. E quando nós olhamos para essa realidade da Torre de Babel, dessa grande construção de cidade, nós percebemos exatamente isso, irmãos. Nós percebemos que quando o povo se reúne para construir os seus próprios objetivos, nós então vamos um tijolo de cada vez, um passo de cada vez, uma palavra de cada vez, uma ideia de cada vez, uma nova tecnologia de cada vez, nos afastando cada vez mais de Deus. E se você olhar para a nossa história, para a história humana, até agora, o século 21, basicamente a vida foi exatamente isso. Nós passamos de Babel em Babel. Nós passamos de construção de cidade em cidade, buscando os nossos próprios objetivos. Buscando mais conforto, buscando mais prosperidade humana, buscando realizações, buscando fama, buscando poder, buscando nossa própria glória, e de maneira até às vezes sutil e subjetiva, nós vamos deixando Deus de lado. Veja, por exemplo, que no começo desse texto diz ali que só tinha uma língua, um jeito de falar, um só povo. Não é assim hoje? Nós temos um negócio chamado ONU, União das Nações Unidas. É o Babel moderno. Não muda nada. Nada se cria, irmãos. A gente só pega o que a palavra de Deus já demonstrou para nós. E os objetivos são sempre os mesmos. É o nosso próprio conforto, é a nossa própria realização. Se nós olharmos para hoje, aquele povo queria construir uma cidade para ficar bem seguro, confortável ali, para ter fama. Hoje nós construímos na parte da ideologia, não é verdade? A gente passa a maior parte do tempo nas redes sociais, nós olhamos para o tempo de hoje e falamos, nossa, o tempo voa, né? O ano passa tão rápido. Não passa, ele passa igual a sempre passou. Só que naquela época não tinha Torre de Babel.
Perdão, não tinha rede social, não tinha Netflix, não tinha shopping, não tinha absolutamente nada disso. Mas ao mesmo tempo, se nós olharmos com outro olhar, nós vamos perceber que naquela época, depois do dilúvio, o povo até teve um certo medo, e depois vai diminuindo, a ponto de nós voltarmos para as mesmas coisas de antes. Um pouco mais para frente, no texto bíblico, nós vamos encontrar lá Sodoma e Gomorra, nós vamos encontrar irmãos vendendo irmãos, nós vamos encontrar traições, nós vamos encontrar destruição, mentira, engano, e assim vai. Porque é assim que funciona. Quando nós nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus e priorizamos o nosso próprio conforto, nós simplesmente deixamos de realizar boas coisas. Ainda que a gente faça grandes coisas, nós não estamos realizando nada. Porque as grandes realizações da vida do crente, irmãos, são aquelas que oriundam, que surgem da nossa vontade, que é colocada em nós, de glorificar a Deus. Se nós não estamos glorificando a Deus naquilo que nós fazemos, nós não estamos construindo nada útil, porque tudo acaba. A vida nossa acaba, o nosso tempo aqui se finda, nós deixamos as coisas e nós construímos grandes coisas, você sabe disso. Nós compramos casas, nós compramos terrenos, construímos casas na praia ou em outros lugares, e nós vamos adquirindo riquezas e acumulando coisas, até que um dia nós vamos embora, e aí deixamos isso para alguns, ou às vezes não deixamos, e às vezes, se você olhar para a história aí do mundo, né, o quanto de briga não existe por causa de herança, daquilo que a gente construiu arduamente na vida inteira, e de repente as pessoas estão brigando por aquilo, quando na verdade aquilo não vale diante de Deus, diante da nova vida, do novo nascimento, diante da mansão celestial, diante da glória vindoura, não vale nada. A Torre de Babel, irmãos, não vale de absolutamente nada, a ONU não vale de absolutamente nada, as grandes tecnologias de agora não valem absolutamente nada. Diante da nova vida, o que vale é aquilo que nós construímos eternamente. É aquilo que nós construímos para algo que está além. E isso não são grandes obras, não são grandes engenharias, não são grandes tecnologias, não são grandes propósitos. O que nós construímos para além está nas nossas atitudes que glorificam ao Senhor, em obediência, na nossa entrega, no novo nascimento, no quanto nós realmente nos dedicamos por causa do amor de Deus. Esse povo, ele se reuniu aqui justamente para que eles pudessem construir coisas que durassem aqui, que as pessoas pudessem ver aqui, mas aqui não vale nada. O que realmente vale é o que nós construímos para além dessa vida. O próprio texto do Novo Testamento vai nos dizer em uma passagem: não acumuleis tesouros terrenos, onde a ferrugem corrói, a traça, os bandidos roubam. Antes, reúnam tesouros eternos, nos céus, onde nada pode destruir. Mas isso são as nossas atitudes, é a forma como nós vivemos a nossa vida, é a forma como nós testemunhamos para o mundo que nós realmente nascemos de novo. É a forma como nós demonstramos para o mundo a graça de Deus, a sua lei, a sua benignidade, a sua benevolência, a sua bondade, o seu caráter santo, justo. Tudo isso são coisas que nós levamos para 2022 e para o resto da nossa vida. É claro que se a sua saúde pede, faça um regime, sim. Mas não simplesmente porque você quer ser bonito ou qualquer coisa do gênero, mas porque a sua saúde pede, porque Deus mesmo diz que a gente tem que se cuidar, não é verdade? Se você vai construir coisas, se você vai pensar em coisas, pense nessas coisas de modo que você possa servir ao Senhor melhor, e ao estar fazendo essas coisas, demonstrar através dela o seu testemunho de novo nascimento, e não simplesmente correr atrás das coisas humanas, ou das coisas, que é pior ainda, né? Das coisas que os homens dizem que é bom, das formas, da aparência e
disso ou daquilo que o homem diz que é bom, que a cultura diz que é bom, que a sociedade diz que é bom. Antes, corramos atrás em 2022, irmãos, das coisas que Deus diz que é bom. Porque o que Deus diz que é bom não dura só aqui. Não tem só um prazer imediato, mas tem um prazer eterno. Vai durar para sempre. As glórias que nós alcançamos, ou melhor, que nós coparticipamos com Deus, são glórias eternas, são glórias que não acabam, ainda que o mundo olhe e fale, puxa, isso daí não serve para mim, não serve para nada, isso é perda de tempo. Vir à igreja num domingo depois do Natal, que perda de tempo, o que você está fazendo aqui domingo à noite? Você podia estar se divertindo, podia estar jantando fora, você podia estar reunido com a sua família, você podia estar viajando na praia ou em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui. E que nós que não estamos aqui, ainda que estejamos de certa forma à distância, estamos online. Quem não está aqui está online. Mas nós estamos aqui, porque nós testemunhamos o novo nascimento. Nós somos testemunhas de um Deus que é vivo e verdadeiro, de um Deus que se relaciona conosco. E embora a Torre de Babel foi uma construção humana para tentar chegar no céu, nada pode nos fazer chegar ao céu. Não existe obra, não existe absolutamente nada que possamos construir, pensar, ou agir, ou fazer, que de modo nenhum vai fazer a gente chegar no céu. Mas é o contrário, porque é o véu que se rasga de cima a baixo, e não é construído de baixo para cima. Em 2022, irmãos, a partir de hoje, a partir dessa semana, que nós possamos pensar ano que vem na política, possamos pensar nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, de modo que eles se encaixem na glória de Deus e não se encaixem nos nossos próprios desejos, ou nos desejos de uma sociedade que está caída e morta no pecado. Porque a bem da verdade, irmãos, é que a sociedade, essas grandes cidades, a grande cultura, as Nações Unidas, os grandes pensamentos, as grandes tecnologias, a grande engenharia humana, também está corrompida pelo pecado. E não é ela que pode nos salvar, não é ela que pode nos dar o verdadeiro conforto, não é ela que nos traz alegria verdadeira, não é ela que nos dá paz. Afinal de contas, no século 21, depois dessa pandemia, quanta gente está passando fome? Mas nós temos possibilidade de alimentar o mundo inteiro. Nós temos água para o mundo inteiro. Nós temos tecnologia para o mundo inteiro. Mas nós não conseguimos fazer, porque nós estamos numa realidade pecaminosa, caída. Então, em 2022, irmãos, a partir de hoje, inclusive, se ainda não é essa a realidade da sua vida, se você ainda está correndo atrás de coisas humanas, para se agradar a si mesmo ou para agradar os outros, eu quero te convidar para que você abandone essa realidade na sua vida e que você busque conquistar coisas para a glória de Deus, que você busque se alegrar em Deus, que você busque a paz de Deus, que você busque o conforto e a consolação que vem do Espírito de Deus, porque as desse mundo são passageiras, as desse mundo corrompem, as desse mundo acabam, ou viciam, que é pior ainda. Busque as coisas de Deus em 2022. Se você buscar um novo trabalho, busque um novo trabalho para que você possa servir ao Senhor mais e melhor. Se você vai buscar academia, busque mais saúde, para que você possa servir ao Senhor mais e melhor, e para que você possa servir ao próximo também. Ao buscarmos os nossos desejos, os nossos sonhos, e nós vamos buscar os nossos sonhos, eu não estou dizendo que a gente não vai buscar mais sonho nenhum, que nós vamos abandonar e vamos viver dentro da igreja, né? Nada disso. Mas os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, precisam estar alinhados com os sonhos e os desejos de Deus. Assim, você não vai precisar se preocupar ano que vem se o candidato X ou Y vai ganhar. Porque no fim das contas, quem está no governo deste mundo é o Senhor. E Ele não precisa de voto humano para estar no governo. Ele não erra, Ele não corrompe, Ele não mente, Ele não falha. Mas ano que vem, se você vai buscar um novo emprego, lembre-se que o novo emprego não vem de graça. Simplesmente.
né? Ele não vem por causa do seu esforço, ele não vem por causa da sua grande capacidade, por causa do seu currículo impecável, mas ele vem pela graça de Deus, pela boa vontade do Senhor. E as coisas boas que nós temos nessa vida, ou às vezes as ruins, ou pelo menos as que aparentam ser ruins, precisam do nosso olhar, de olhar para a glória de Deus, e não para as coisas que nós queremos ou deixamos de querer. Que em 2022 seja o desejo do nosso coração servir e fazer a vontade de Deus, muito mais do que a nossa. E ao servir e fazer a vontade de Deus, tenha certeza que o Senhor, de maneira graciosa e bondosa, derrama a sua graça, a sua bondade, e a vontade do Senhor, irmãos, na nossa vida, é sempre melhor, maior e infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos a Ele. Que assim Deus então nos abençoe em 2022, a partir de hoje, na verdade, nessa semana de planejamento, de orações, de reflexão, e que nós realmente possamos nos afastar de Babel e nos aproximar do céu. Até rimou. Vamos orar, irmãos? Eu quero te convidar para ficar de pé comigo nessa hora. Nós vamos orar, vamos encerrar o culto dessa noite. Deus querido, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Deus, pela Sua palavra aqui exposta, porque o Senhor falou conosco no dia de hoje. O Senhor falou conosco nessa noite, e por causa da tecnologia, por causa dos benefícios da tecnologia, o Senhor pode falar através dessa mensagem gravada com muitas mais pessoas. Mas o desejo do nosso coração, Deus, é que a Tua palavra encontre o nosso coração, que ela venha de encontro a nós e que ela transforme de fato os nossos sonhos e desejos para que eles se pareçam muito mais com o Senhor, com os sonhos e desejos do Senhor mais do que os nossos. Que o nosso buscar, que o nosso sonhar, que o nosso realizar, seja o sonhar, o realizar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e para a vida daqueles que nós amamos. Obrigado a Deus, porque a Tua vontade, ela não para em nós, mas ela afeta tudo que está ao nosso redor, desde a nossa alma, até as pessoas que estão à nossa volta, o modo como nós vivemos, o modo como as pessoas vivem, tudo é afetado pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E não são os nossos méritos, Deus, não são as nossas conquistas, a nossa grande tecnologia, a nossa inteligência, o nosso pensamento, as nossas boas obras que nos fazem conquistar qualquer coisa diante do Senhor, mas o Senhor nos dá de graça. E muitas vezes, Deus, nosso coração se enche de pavor quando nós não fazemos isso ou não conseguimos fazer aquilo, porque de alguma forma nós estamos falhando, nós estamos faltando, nós estamos de alguma forma pecando ou não conseguindo conquistar coisas, e quando nós olhamos, essas coisas são meramente humanas. Nos livra desse peso, dessa realidade, desse jugo que não pertence mais a nós. Nós que conhecemos o Senhor, recebemos as coisas do Senhor. Não importa o quanto nós corramos atrás, não importa o quanto nós fazemos simplesmente porque Te amamos e sabemos que é o Senhor que está no governo do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, mas principalmente das nossas vidas e da vida de quem nós amamos. Nos faz lembrar em 2022 o tempo todo dessa realidade, para que nós não caiamos no desejo e no erro de colocarmos a nossa esperança nos políticos, no novo emprego, numa nova profissão, nos livros, no conhecimento, na faculdade, no diploma ou em qualquer outra coisa, mas que a nossa confiança esteja depositada inteiramente e fielmente no Senhor, que nos dá tudo de graça e muito mais do que nós pedimos ou mesmo merecemos. Senhor, tem misericórdia de nós nesse novo ano que começa, que o Senhor seja presente nele todo, que o nosso desejo seja realmente fazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade, viver para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, seja o nosso único desejo em 2022, em 2023, em 2050 e para sempre, porque isso é o que pode nos trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro conforto e a verdadeira paz, tanto a paz nesse mundo, quanto a paz de espírito que muitas vezes nós almejamos e não encontramos, porque estamos buscando nas construções humanas,
nos méritos humanos, na tecnologia humana, nos pensamentos humanos. Que nós possamos em 2022 nos regozijar na sua palavra, no seu conhecimento, na sua tecnologia, na sua vontade, no seu amor, na sua graça, na sua piedade, na sua bondade, na misericórdia do Senhor e na sua justiça, que governa todas as coisas. Tem misericórdia de nós, nos abençoa. Nos dá, Deus, uma semana de reflexão, uma semana onde nós possamos dobrar o nosso coração diante do Senhor e pensar nessas coisas, refletir sobre as coisas que nós temos vivido de maneira humana, Deus, e colocá-las diante do Senhor para que nós possamos ser transformados de dentro para fora. Em 2022, Deus, e nessa semana agora que virá, que o Senhor derrame de graça sobre nós, nos abençoe com a sua misericórdia, que o Senhor possa nos fazer vitoriosos contra o pecado, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória diante do maligno, que o Senhor realmente nos dê uma semana de vitória diante desse mundo e um ano de vitória, mas a vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário, que não precisa mais de esforço nosso, simplesmente é graça do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, nos leva em segurança para as nossas casas, nos dá um tempo preciosíssimo de comunhão agora à noite, enquanto aqui nós estamos, aqueles que estão nos assistindo com as suas famílias, mas nos dá também um tempo precioso de comunhão quando virarmos o ano novo, quando passarmos de ano, que nós possamos ter um tempo em família, em amigos, um tempo que possa louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito seja conosco, hoje, nessa semana, em 2022 e para todo sempre. Amém.